Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você pode rever depois essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Lembrando que o canal Diário do Rodrigo Lima no YouTube é o maior canal de notícias e informações da região de São José do Rio Preto, com quase 70 mil inscritos. E hoje aqui no podcast eu recebo uma satisfação para mim, uma honra para mim estar recebendo o diretor institucional do Colégio São José, o Frei Maciel Alves Bueno. Frei Maciel, muito obrigado pela presença do senhor. É um prazer, Rodrigo, estar aqui com você, é um prazer também chegar a tantas pessoas que acompanham o seu podcast. Muito obrigado pelo convite. Legal, vamos bater um papo aqui sobre educação, né? Sim. Sempre é um tema que eu gosto muito aqui em Rio Preto, porque a gente precisa sempre estar falando sobre esse assunto que no país é muito necessário. Frei, quem vem aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima ganha presente. Muito obrigado. A gente começa o programa, vou passar aqui para o senhor o Café Bem Brasil, não sei se o senhor conhece o Café Expresso, produzido aqui na região de Rio Preto. Ó, o senhor já está... Muito o senhor bom. já viu a válvula aí, ó. Ó o cheirinho do Café Bem Brasil, um aroma diferente. Agradeço muito o Café Bem Brasil, produzido aqui em Guapiaçu. O senhor toma café? Tomo muito café. Gosto bastante. Então eu acho que esse daí vai cair em cima, hein? Com certeza, vai ser muito útil, um grande presente. Legal. Frei, então eu queria abordar com o senhor, a gente vai falar muito sobre a questão da educação humanizada no colégio. Eu queria saber quais são os principais desafios envolvendo esse tema. Então, Rodrigo, o nosso colégio, nós passamos por um segmento pedagógico que nós chamamos de educação agostiniana. A educação agostiniana, ela se fundamenta a partir da filosofia e dos pensamentos de Santo Agostinho, que foi um bispo católico, um grande pensador, que deixou um legado intelectual muito grande, que até hoje, há mais de 16 séculos, continua sendo revisto e estudado por muitas pessoas, dentro das mais diversas áreas acadêmicas e científicas. E um dos pontos muito importantes dentro do pensamento de Agostinho é justamente o humanismo. Então, fundamentado nos valores cristãos, Agostinho, ele cria uma maneira de pensar o ser humano a partir de toda a sua integralidade. E a pedagogia agostiniana, então, ela segue este mesmo sentido, buscando dentro da educação fazer aquilo que você estava falando, que é a educação humanizada, ou como nós também dizemos, a educação humanizadora. Então este é o início do nosso fundamento, de onde nós pegamos a base para a nossa prática pedagógica, para a nossa prática do dia a dia. E levando em consideração os nossos dias atuais, em que a tecnologia domina, né, aqui a questão acaba o celular sendo um educador assim, involuntário das crianças, né? Sim. Como trazer isso no dia a dia com as crianças? Entendo. Com os alunos de maneira geral, né? Quando a gente fala crianças, adolescentes, enfim. Exato, porque hoje em dia a tecnologia móvel pega desde as crianças das menores idades, né? Às vezes nós vemos crianças com 5, 6 anos, ou às vezes até menos, já dominando muitas técnicas da tecnologia móvel. E até os adolescentes, sem dúvida nenhuma, onde talvez isso fique algo mais acentuado. E dentro da educação, existia um tempo em que era quase como que se fossem duas coisas contrárias. Só que ultimamente a gente tem percebido a tecnologia, e principalmente a tecnologia móvel, muito mais como um aliado do que como algo a disputar contra. Então, dentro dos métodos pedagógicos, né, hoje então se começa também a inserir o próprio celular do aluno para algumas situações, como pesquisa em sala de aula, como produção de alguns trabalhos.
No nosso colégio, a gente procura também inserir o conhecimento da tecnologia para que a tecnologia seja um aliado na educação e nada que trabalhe contra a educação, né? Como, por exemplo, dentro desse tema que tem repercutido muito a respeito da fake news, por meio de projetos para ajudar os alunos a identificar uma notícia, a fonte dessa notícia, se é verdadeira, se é confiável, se não é, meios de pesquisar para saber se aquela notícia realmente é de fato como chegou no aparelho móvel da pessoa ou se houve algum tipo de manipulação. Então hoje nós trabalhamos muito mais dentro desse sentido, de fazer com que a tecnologia móvel, celular, etc., se torne uma aliada na educação e nada para ser posto de lado. Frei Marcel, e nesse sentido, qual o alerta para os pais quando a tecnologia, o celular, passa do limite? O que fazer quem tem esse problema em casa, em que a criança não consegue se desligar, por exemplo, do celular e mergulhar no estudo, né? Porque usar o celular como uma ferramenta de ensino é uma coisa, agora o uso indevido do celular, enquanto ele compromete a educação de uma criança. Sim, o celular é uma tecnologia muito fácil de você acabar se entretendo com ela e às vezes você nem vê o tempo passar. E para uma criança, um adolescente que ainda talvez não tenha formado em si a questão dos limites e das necessidades cotidianas, né, talvez de dividir o seu tempo no tempo de estudo, tempo do lazer, etc., isso sim pode se tornar bastante desafiador. Então, nesse sentido, Rodrigo, os pais têm um papel muito importante, né? Porque o pai e a mãe, ou a pessoa que é responsável pela criança, pelo adolescente, ele precisa também, de certa forma, colocar os limites, que são limites que a criança ou adolescente ainda não consegue perceber por si mesma. Então, cabe ao responsável pela criança ou pelo adolescente fazer um acompanhamento também, saber que tipo de páginas ou de jogos, que tipo de uso do aparelho móvel aquela criança, aquele adolescente está fazendo, limitar a ele o momento que pode ser usado ou não, porque a realidade que a gente sabe é que às vezes uma criança, um adolescente pode ficar até muitas horas durante toda a noite, às vezes também quase passar a noite toda em algum tipo de jogo online, por exemplo. Então o papel do responsável, como aquele que dá o limite para que a criança ou adolescente entenda até que ponto aquilo é saudável ou prejudicial, é muito importante. Então os pais precisam sim exercer esse papel sobre os seus filhos como aqueles que, não que simplesmente impõem um limite por impor, mas que educam para que eles saibam dos benefícios, mas também dos riscos que pode haver no mau uso de uma tecnologia como essa. E o excesso, ele acaba refletindo diretamente na educação da criança? Tem alguns casos, o senhor verifica que isso acaba atrapalhando até no rendimento escolar? Sem dúvida nenhuma, como por exemplo quando a criança vai dormir muito tarde, né? A maioria das aulas são de manhã e começa cedo. Aqui no Brasil a gente ainda tem uma legislação que não favorece muito nesse sentido, né? Então, como o período das aulas começam muito cedo, a criança tem que acordar cedo, a criança precisa ter as suas horas mínimas de descanso, né, de 8 horas, pelo menos. E quando fica até tarde da noite no celular, então a criança vai para a escola já sem disposição, muitas vezes irritadiças, muitas vezes sonolentas, e isso sem dúvida nenhuma interfere diretamente, né, na educação da criança, pela própria atenção, pelo próprio estar acordado, estar atento, estar com o corpo preparado para poder ter uma jornada de 4 horas e às vezes mais de 4 horas dentro de uma escola. O senhor defende o período integral do ensino ou não, nos colégios? Eu acredito que o ensino integral, ele tem duas formas, né? O período integral, que sem dúvida nenhuma é muito importante, né? E é até louvável que alguns programas, alguns governos tenham trabalhado para que seja inserido o período integral, porque a partir disso o adolescente ou a criança ela tem muito mais possibilidades de se desenvolver, né?
No entanto, um período integral sem uma formação integral da pessoa também pode ficar deficiente. Então é necessário, eu acredito, né, que haja essa união entre um período integral com também uma formação integral da pessoa, que é um dos pontos chaves para nós dentro da educação agostiniana. Houve um debate recente de que setores defenderam que os pais pudessem educar seus filhos em casa, né? Isso dá certo na opinião do senhor ou não? Ou é muito complicado? É uma coisa bastante complicada, né? Principalmente porque, infelizmente, no Brasil, nós temos ainda uma síndrome de pensar que as coisas que se veem em países estrangeiros são muito boas e melhores do que aquilo que nós temos e que também são aplicáveis na mesma forma que se aplica dentro de outros contextos, dentro de outras realidades. Então, o que houve no Brasil, de certa forma, foi uma aplicação, uma legislação que aplica algo que é realizado em outros países de uma maneira muito direta aqui dentro. Isso é uma dificuldade bastante grande, né? Inclusive, às vezes eu tenho falado para algumas pessoas que me perguntam, mas Frei, essa educação de homeschooling é boa? Eu digo, olha, se realmente fosse assim tão boa, por que países que aplicam esse tipo de ensino ainda possuem escolas? Se fosse tão boa, de fato, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, que o homeschooling é uma realidade já de muitos anos, por que ainda existem escolas, espaços físicos, né? Porque, de fato, não contempla toda a realidade que é necessária para a educação de uma pessoa. Porque a educação não significa simplesmente a aquisição de um conteúdo, porque, inclusive, hoje, os conteúdos são muito acessíveis, por exemplo, por meio da internet, né? Hoje em dia, muitas vezes, os alunos eles chegam na escola já sabendo de algum conteúdo, mas que necessita de um professor que esteja junto, que seja o mediador, que é um ponto bastante importante também dentro do nosso projeto pedagógico. E, a partir disso, fazer com que a escola, o espaço da escola, seja um espaço de aprendizagem da pessoa, não apenas de um conteúdo. E muitas vezes o homeschooling, ele responde apenas a essa situação do conteúdo. Mas existe uma necessidade de que a pessoa esteja presente naquele lugar, para poder conviver com aqueles que são diferentes, para poder conviver também com os conflitos e aprender a resolver os conflitos, para poder entender que existe uma outra pessoa com a qual ele necessita conviver também, porque depois são habilidades e competências que a pessoa precisa levar para a sua vida. Enquanto ela se isola dentro da sua própria casa, apenas com um tutor que às vezes é contratado, ou dentro de um grupo de pessoas que fazem parte apenas do mesmo extrato, da mesma convivência, isso futuramente poderá acarretar em algumas dificuldades, né? Talvez não intelectuais, mas certamente algumas outras dificuldades relacionais e até de entendimento do mundo como um todo, porque é uma pessoa que acaba sendo privada de viver uma realidade concreta, como é de fato no dia a dia. E qual que é a importância dos relacionamentos, justamente, levando essa questão da criança, eventualmente ter uma educação em casa com os pais apenas, o relacionamento com os outros alunos, até com os professores, é muito importante também o desenvolvimento emocional até do aluno, né? Não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Nós temos que pensar, e a educação agostiniana, ela pensa exatamente isso, que a pessoa, ela é um todo. Não é apenas o aspecto intelectual, mas também o aspecto físico, o aspecto psicológico, o aspecto sentimental. Porque todas essas dimensões da pessoa é o que nos forma. É o que nos forma, né? Então, eu sempre costumo dizer, né, para a nossa equipe dos educadores, e na educação agostiniana nós chamamos de educadores, não apenas os professores, mas todas as pessoas que fazem parte do dia a dia do colégio. Os professores, os funcionários administrativos, os funcionários de manutenção, de limpeza, todos eles são educadores.
E todos esses educadores cooperam para que essa rede de relacionamento faça com que os nossos alunos, os nossos educandos, se compreendam dentro de todas essas dimensões. Porque, afinal de contas, né, o tempo todo nós nos relacionamos. A nossa vida é de relação, né? Então, o tempo todo nós também dependemos de outras pessoas, como outras pessoas também dependem de nós. Por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós recebemos, e às vezes nós nem nos damos conta, né? Quando, por exemplo, eu costumo dizer, a gente vai ao supermercado comprar alguma coisa, mas para que aquilo estivesse ali, houve uma série de pessoas que fizeram com que ele estivesse ali para que eu chegasse e comprasse. E aquelas pessoas que fizeram tudo isso, fizeram porque sabiam que alguém iria lá comprar aquilo. Então essa rede de relações que envolve a intelectualidade, que envolve os sentimentos, que envolvem fatores psicológicos, tudo isso precisa ser desenvolvido e nem sempre é completamente desenvolvido quando você está fora de um grupo mais ampliado. Então é necessário, sim, nos darmos conta dessa rede de relações que nós somos enquanto pessoas. Por isso até no início desse ano o senhor participou até de um treinamento no Colégio São José com os professores, né? Sim. Para passar esse entendimento, porque se houver uma falha, uma criança que seja esquecida num pátio, que uma funcionária, por exemplo, da limpeza puder ajudar a criança, é importante também nesse auxílio, né? Faz parte também do projeto no contexto como um todo, né? Dessa proposta, né? Sim, exatamente, né? Nós todos os anos começamos o ano com um tempo de formação. Ele se inicia com uma reunião ampliada em que todas as pessoas todos os educadores do colégio participam, professores, pessoal da manutenção, da limpeza, recepção, secretaria, todos os setores administrativos, todo mundo participa dessa mesma formação, porque todos nós precisamos ter o mesmo entendimento, vamos dizer assim, falar a mesma língua, né? Como a gente diz mais popularmente, para que a ação ela seja em unidade. Né? Então não adianta a gente ter, por exemplo, o melhor professor do mundo na sala de aula, mas depois eu ter uma recepção que não recebe bem o aluno, que não dialoga bem com a família, algum agente de inspetoria ou de monitoria no pátio que acaba sendo grosseiro ou mal educado. Né? Então a gente precisa entender a educação dentro desse sentido muito mais amplo. E para que isso aconteça, então todos precisam estar bem formados. Né? Então, além desta reunião ampliada que temos no começo do ano, ao longo do ano, todos os setores passam também por formações. Sejam os professores na questão pedagógica e no entendimento do projeto educativo, como também todos os educadores dos outros setores que também são formados para que se viva as intenções pedagógicas agostinianas no dia a dia. Então é um trabalho bastante grande e bastante amplo também. Isso evita principalmente conflitos internos entre as crianças, o senhor percebe, entre os alunos? Essa forma de agir acaba reduzindo os conflitos internos? Isso, você falou muito bem, né? Reduzimos, não se anula. Porque é impossível, né? Os alunos, os adolescentes, as crianças, né? Acabam sempre discordam, né? Claro. Pensam diferente, enfim, tem uma educação em casa diferente. Exatamente, né? Então com isso se reduz os conflitos, mas não que eles deixam de existir. Inclusive é importante que existam esses conflitos para que o professor, que nós temos também como tutor, ajude nas intervenções até para que os alunos entendam que os conflitos fazem parte do nosso dia a dia e nós precisamos e temos recursos e ferramentas para poder resolvê-los. Então, por exemplo, são dois pontos importantes, né? Um é da própria tutoria, que cada turma tem um professor que nós chamamos de tutor, que é o responsável por aquela turma. Mesmo, por exemplo, no ensino fundamental 2, ou que é a partir do 6º ano, ou no ensino médio, que os alunos têm muitos professores das diversas disciplinas, um deles é o responsável por aquela turma e é ele que, em primeiro lugar, vai fazer todo esse trabalho de mediação dos conflitos. Pelo menos uma vez por semestre, esse professor tutor convida o aluno para uma conversa individual e também, todas as vezes que são necessárias, conversa com o aluno
e todas as vezes que é necessário também convida os responsáveis por este aluno para poder dialogar, entender os conflitos e resolver, tanto academicamente quanto em outras áreas da convivência. E além disso também, desde o ano passado, e agora estamos ampliando esse ano, aquilo que nós chamamos de equipes agostinianas de ajuda, que são 5 ou 6 alunos dentro da própria turma, e esses 5 ou 6 alunos, eles são eleitos pelos seus próprios colegas, passam por uma formação com os nossos educadores, principalmente com as nossas orientadoras educacionais, que são grandes psicólogas, doutoras, para poder trabalhar a mediação dos conflitos, para que, na medida do possível, os conflitos mais simples sejam as próprias equipes de ajudas, que são os seus próprios colegas dentro da turma, exerçam um papel de mediadores para solucionar essas dificuldades menores do dia a dia. Isso é bastante interessante, porque, além da criação do vínculo, faz com que os alunos aprendam a confiar uns nos outros e desenvolve, sobretudo nesses que são eleitos como mediadores, como os que ajudam aquela sua turma, muitas outras habilidades que são necessárias, né, nos relacionamentos. Sim, e o bullying, ele está presente, a gente vira e mexe, a gente vê alguma notícia, né, Frei? É uma questão, me parece, cultural, né? Aquela brincadeira que excede, né? Como identificar e como os pais podem ajudar a resolver, e quais os outros tipos de conflitos mais comuns que você acha que a gente tem que estar evoluindo também? Que muitas vezes o aluno traz o discurso, né? Até por questões políticas, enfim, de casa, né? Como evitar isso? Sim. Aí entramos também na questão até da injúria racial, enfim. Como evitar esse tipo de problema? Uhum. Nós acreditamos muito, Rodrigo, justamente na educação integral, que forma a pessoa também para esse aspecto, né? Porque, de fato, o bullying sempre existiu. Nos últimos anos, nós passamos a conhecê-lo com esse nome, mas, na verdade, sempre existiu, né? Eu lembro quando eu era estudante que eu fazia, infelizmente, e que eu também recebia, né? Provavelmente você passou por alguma situação dessa, ou de um lado ou de outro, né? Infelizmente é uma realidade, que às vezes ela pode ser mais branda, mas algumas vezes elas podem ser bastante prejudicial, né? Quando a brincadeira excede, né? Quando excede. É uma brincadeira e excede por uma questão que a vítima, né, se sente atingida. Sim, algumas vezes é uma coisa tranquila dentro de um círculo de amizade em que existe uma proximidade muito grande, e isso acaba sendo algo tranquilo para a pessoa, mas às vezes isso pode causar sérias consequências, graves mesmo. Então, por essa dificuldade, então nós temos um monitoramento constante. E esses professores tutores, dos quais eu falava há pouco, eles são os primeiros a serem acionados pelos próprios alunos, para que ele comece a fazer um trabalho de mediação. E às vezes isso pode crescer, infelizmente, né? Porque são realidades que estão presentes. E às vezes isso pode crescer, às vezes precisando também da intervenção da família, porque, como você disse, os alunos vêm das suas casas com aquilo que eles são e muitas vezes reproduzem dentro do colégio os próprios comportamentos da sua própria família. Então, quando esse aluno vem também de uma família que está mais habituado com essas práticas, às vezes tendo um respeito não muito adequado pela outra pessoa, pela sua diferença, pela sua condição social. Às vezes, quando o aluno vem de uma família que tem também talvez uma prática um pouco mais agressiva, isso acaba se reproduzindo também no comportamento do aluno, né? Eu costumo dizer para os educadores que os nossos alunos, a maioria das vezes, ou pelo menos dentro de uma fase da sua vida, eles são reprodutores daquilo que ouvem, daquilo que vem nas suas casas. E o nosso papel é fazer com que aquilo que reproduzem seja purificado, para que eles entendam, olha, mesmo que isso aconteça na sua casa, isso não é interessante. Mesmo que você tenha essa prática ou tenha convivido com essa forma de lidar com o outro, isso não ajuda na convivência. Isso causa um mal ao outro, isso fere a outra pessoa. Então, nesse sentido, Rodrigo, é muito importante que as famílias pensem
em como elas educam os seus filhos a partir dos seus exemplos. Né? Às vezes, infelizmente, alguns pais não se dão conta, né? Alguns responsáveis não se dão conta que, sendo violento com seus filhos, esses seus filhos também vão se tornar violentos. Que, sendo muitas vezes agressivo, ou que falando palavras preconceituosas ou destratando uma outra pessoa, um ser humano, ou sendo indiferente à condição de outro ser humano, isso está tendo um reflexo direto naquilo que vai se tornar seus filhos. Então, nesse sentido, as famílias elas têm um papel importantíssimo. Né? A escola faz a sua parte, mediando, educando, fazendo com que compreendam aquilo que vive e purificando alguma dessas ações, ou pelo menos tentando, né, purificar essas ações, mas as famílias elas têm que ter essa consciência de que elas são as que primeiro educam os seus filhos. E, sem dúvida nenhuma, por aquilo que fazem. Por aquilo que os seus filhos veem eles fazendo, por aquilo que os seus filhos os ouvem dizendo, eles estão recebendo a primeira educação. E às vezes os pais acabam chegando na escola, né, dizendo, ah, mas meu filho isso, aquilo, a escola não faz nada. E algumas vezes a intervenção tem que ser um pouco mais dura, dizendo, olha, nós estamos fazendo a nossa parte, mas e como é que está em casa? Passar a educação hoje para a escola, a gente já se discute isso há muito tempo, né? E qual que é a importância dos princípios cristãos nessa formação do aluno? Porque hoje a gente vê um desvirtuamento até muito relacionado até ao patriotismo, né? Em relação à questão do uso da bandeira nacional. Na minha época a gente tinha o ensino de se cantar o hino nacional às sextas-feiras, né? Também o hino de São José do Rio Preto também, e as coisas me parece que elas tiveram uma mudança, né? Hoje tem, mas a gente não vê a gente vê o uso até da bandeira de maneira equivocada, né? Politicamente falando. Como é que o senhor vê nesse contexto os princípios cristãos e na formação dos alunos também? Entendo. Algo que precisa ser realmente bastante trabalhado, né? Porque quando nós falamos dos valores cristãos, esses valores cristãos, às vezes, ele é entendido apenas como algo transcendente, ou seja, de uma relação minha com Deus apenas, como se não houvesse ao meu redor uma realidade concreta, palpável, que precisa ser vivida. Parece que, infelizmente, de uma maneira geral, dentro do nosso contexto brasileiro, e não só brasileiro, mas em muitos outros países também, essa relação de transcendência e de valores cristãos fica como algo muito privado. Então eu me relaciono com Deus, a minha fé é para eu sentir-me bem, sentir-me feliz, realizado, ou como às vezes as pessoas falam, eu gosto de ir na igreja porque eu me sinto leve, né, me sinto feliz. Isso é bom, sem dúvida nenhuma. Só que os valores cristãos, eles precisam necessariamente serem aplicados no dia a dia da pessoa. Quando a gente percebe nos evangelhos as ações de Jesus, não são ações de palavras. Né? Jesus, por exemplo, não falava sobre a paz e o amor e depois saía causando guerra. Jesus não falava apenas sobre o perdão e depois virava a cara para as outras pessoas. Jesus não falava sobre o amor e depois odiava as pessoas. Então, tudo aquilo que Jesus falava era extremamente coerente com a sua ação. Então, os valores cristãos que são entendidos por nós são valores que nós os temos, acreditamos neles, mas que necessariamente precisam ser praticados. Então, é incoerente uma pessoa que se diz cristã, mas que sai fazendo guerra. Uma pessoa que se diz cristã, mas prepara alguma coisa para que o outro acabe caindo, ou para que a vida da outra pessoa seja destruída, ou como a gente costuma dizer, né, puxa o tapete do outro, né? Então, para que eu cresça, então eu derrubo a outra pessoa. Para eu estar bem, o outro tem que ser diminuído. Então, na verdade, são incoerências que, se formos perceber de uma maneira talvez até mais rígida, uma pessoa que age dessa forma não pode se dizer cristã de fato. Porque o ensinamento do Cristo sempre foi um ensinamento da prática. Né? Então, Cristo falava do seu relacionamento com o Pai, nos indicava o caminho da salvação, mas jamais desprezava as outras pessoas.
jamais condenava as outras pessoas, jamais fazia com que as outras pessoas, de alguma forma, tivessem as suas vidas feridas, tivessem as suas vidas diminuídas ou passasse por alguma situação de violência a partir daquilo que ele falava. Ele dizia o que praticava e ele praticava aquilo que ele dizia. E o nosso contexto nem sempre corresponde a isso. Então, dentro dessas situações que você colocou, muitas vezes, de fato, não se percebe aí nenhum espírito de fato e nenhum valor de fato cristão, mas palavras que não são coerentes com a realidade vivida. E a nossa educação agostiniana tenta justamente fazer com que os nossos alunos compreendam isso. Mesmo, por exemplo, na nossa formação no início desse nosso ano letivo, com os nossos educadores, eu dizia: então, aquilo que nós falamos, aquilo que é parte do nosso projeto educativo, aquilo que nós temos como valores no colégio, não é para ser algo documentado apenas, mas é algo do qual nós tomamos consciência para nos aproximar e nos alinhar daqueles valores para aplicá-los no nosso dia a dia, porque senão perde completamente o sentido de uma prática educadora de verdade. E essa questão da educação humanizada no mundo tão competitivo que nós temos hoje, por exemplo, o aluno, ele já adolescente, ele disputa o Enem, se sente mais aliviada, ele se vai mais confortável para esse tipo de disputa ou não, tendo esse tipo de educação, o senhor acha? Uhum. A pressão também, ela sempre existe, porque existe uma pressão interna nossa, uma cobrança, uma autocobrança, né? Mas ela tendo esse relacionamento porque começa porque a criança, quando ela começa, por exemplo, num colégio igual o São José, ela inicia no maternal e ela vai até o terceiro, né? O ensino médio completo. Ela consegue, durante esse período todo, se preparar para esse tipo de pressão, para esse momento de pressão? Uhum. Isso depende muito da pessoa, Rodrigo, né? Tem pessoas que são mais tranquilas e que ao longo da sua formação elas conseguem adquirir um pouco mais dessa tranquilidade. Dentro do colégio, né, há muitos anos nós já temos a formação para o desenvolvimento humano, né, que nós chamamos de DHS, que trabalha todas essas questões, né? E também nas proximidades dos exames, os professores tutores, a educação, a orientação educacional também trabalha esse aspecto, né? Mas infelizmente aqui no Brasil nós ainda somos reféns dos exames nacionais, seja Enem, sejam os vestibulares, depois quando o aluno já está, né, no curso superior, o ENAD. Então nós ainda somos muito reféns desses exames. Então existe sim a pressão que muitas vezes parte da própria família, a pressão que o aluno exerce sobre si mesmo, de ter que passar em determinada universidade, de ter que atingir uma nota altíssima no Enem, e isso tudo gera dentro da pessoa, sem dúvida nenhuma, uma tensão bastante grande. Então, nós tentamos trabalhar sim com o aluno, para que ele vá para esses exames de uma maneira mais tranquila. Os nossos professores vão nas portas dos lugares onde se realizam o Enem, alguns vestibulares, eles estão lá para acolher os alunos, para dar aquela força, para tentar acalmar um pouquinho. E assim a gente acredita que alivia um pouquinho essa tensão, né? Mas infelizmente ainda nós sofremos como reféns desses exames, destes vestibulares que trazem sim bastante tensão para os alunos. Você acha que existiria algum outro modelo de avaliação para o ingresso às faculdades, às universidades? O senhor defende algum outro modelo ou não? Eu defendo um outro modelo, sim, muito mais parecido com aquilo que se pratica, por exemplo, nos Estados Unidos. Não que eu acho que a educação dos Estados Unidos seja a melhor do mundo, não. Mas nesse aspecto eu acredito que ela poderia contribuir muito mais, porque o aluno é avaliado ao longo de toda a sua trajetória. Então, ao longo de toda a sua trajetória, e não apenas aquilo que viveu na escola, eu lembro, por exemplo, há alguns anos atrás, uma pessoa que estava conseguindo uma bolsa para uma universidade americana. Eu recebi dessa universidade americana, porque eu tinha sido indicado por a pessoa que estava concorrendo, um questionário a respeito da vida e da participação dessa pessoa na vida comunitária, na paróquia onde eu trabalhava naquele momento.
Então se avalia os aspectos de toda a vida da pessoa, né? Desde o aspecto intelectual, pela sua vida nas escolas pelas quais passou, também como aquilo que ela faz enquanto pessoa, quais são os seus trabalhos, se é uma pessoa solidária, se não é. Então existe uma outra forma mais interessante do que essa de exercer uma pressão sobre o estudante para que ele chegue muitas vezes com um conteúdo decorado para dar conta daquele exame. Então, com isso, nós acabamos na educação perdendo grandes oportunidades de focar em outros aspectos humanos que seriam bastante importantes, né? Porque a realidade é que muitas vezes os alunos acabam decorando muitas datas e fórmulas e algumas dessas coisas para obter boas notas. E depois essa educação se esquece aquilo que aconteceu porque era só para passar, né, naquele exame. Então, dentro desse sentido, nós ainda precisamos caminhar bastante enquanto política nacional. E essa política nacional, você acha que vai mudar muito com o novo governo que foi estabelecido agora? O governo Lula? Essa é vai ter, e quais as principais diferenças você espera aí do governo do ex-presidente Bolsonaro e agora para o governo Lula? Até uma promessa de acabar com a decoreba, né? Sim. É uma questão muito complicada dentro do Brasil falar de políticas educacionais, porque no Brasil a verdade é que elas nunca foram tão favoráveis para os estudantes, né? Ainda existem muitas questões que precisam ser pensadas e é difícil fazer uma previsão, porque... O ministro pode cair amanhã, né? O ministro pode cair. No Brasil, infelizmente, a gente tem essa situação, né? A gente nunca sabe exatamente quem é o ministro. E às vezes muda o governo e talvez eu acho que isso é uma das coisas muito importantes que deveriam ser mudadas, né? Que deveria haver para a educação, muito mais do que políticas de partido ou de governo, mas uma política nacional de educação. Que independente do governo ou do partido que esteja naquele determinado período, essa política ela seja levada à frente e que haja uma continuidade. Ao contrário daquilo que nós vemos hoje, existe uma ruptura muito grande. Então entra um governo, coloca algumas metas, vem o outro e já corta aquelas metas, corta verbas, derruba pessoas que são importantes nos ministérios, nas secretarias, e por conta dessa falta de um projeto contínuo, como, por exemplo, até mesmo o PNE, o Projeto Nacional de Educação, que vinha há alguns anos funcionando muito bem, e depois, dentro do governo Temer, foi arrasado porque houve o corte de todos os gastos, o congelamento dos gastos, que destruiu o Plano Nacional de Educação. E esse Plano Nacional de Educação, por exemplo, que já se encerrou. Né? Esse plano já se encerrou, já não existe mais, as metas, a maioria delas não foram atingidas e hoje nós estamos sem um Plano Nacional de Educação, que já se encerrou o que tinha e agora não temos outro e ainda não foram atingidas aquelas metas que eram para 10 anos e até agora não chegamos nele. E como é que os colégios se preparam para o futuro, né, educacional? Como... numa bola de cristal, Frei, o professor que o senhor tem uma orientação para os professores, né, para os meses, para os anos que estão por vir, né, como fazer essa coordenação? O senhor tem um desafio, né, de preparar principalmente os professores ali, né, os mestres, né, e qual o sentido? Tem alguma bola de cristal mesmo, não tem muito para onde levar, né? É quase isso, eu sempre digo, a gente tem que ter um olho no projeto educativo e um olho na legislação. O que é a nossa base, de fato, é o nosso projeto educativo. Então, a partir do nosso projeto educativo, então nós vamos adaptando dentro das legislações à medida em que elas vão surgindo, porque mesmo sendo um colégio privado, a educação ela é de responsabilidade nacional. Isso alguns pais até às vezes nem entendem, né? Às vezes os pais pensam que o colégio, sendo privado, ele pode fazer o que quer. Não, não podemos. Nós temos uma margem, né, um limite de trabalho onde nós agimos, mas nós estamos submetidos às leis nacionais da educação, e são muitas. Né? E não só as leis nacionais da educação, como depois também as estaduais e depois também as municipais. E a gente precisa estar sempre muito mais com a base, o nosso olhar e o nosso fundamento no projeto educativo, por isso ele precisa ser muito bem constituído, porque tendo esse fundamento, essa solidez de um projeto educativo bem estruturado, então nós conseguimos fazer com que a legislação seja aplicada no cotidiano escolar.
Na opinião do senhor, o Colégio São José, lógico, faz parte da comunidade de São José do Rio Preto, da história de São José do Rio Preto. Inclusive o colégio acabou de completar o ano passado 75 anos e houve até um evento na Câmara Municipal, né? O senhor até esteve lá participando, Sim. né? O colégio, ele cumpre seu papel social. O senhor acredita que na sociedade de Rio Preto ele tem, historicamente, formou cidadãos aí que são... por exemplo, eu lembro do ministro Antônio Cabreira, que inclusive esteve aqui, né, ex-aluno de São José. Qual que é a avaliação que o senhor faz? Entendo. De fato, como você lembrou, Rodrigo, ano passado nós fizemos 75 anos de história, fomos contemplados com um prêmio da Casa de Espanha, o Cabreira também estava presente nessa solenidade. Eu tive o prazer de, em nome de todos os que passaram pelo colégio, nesses 75 anos, eu tive o prazer de receber esse prêmio, em nome do colégio. O senhor foi sortudo, hein? Sim. Eu falei, que bom, caiu bem na minha vez. Bem na minha vez caiu essa honraria. Mas você vai estar lá em 80, 85, quem sabe? Deus saberá. Deus saberá. Nós tivemos essa felicidade, né, de ser contemplados por esse prêmio da Casa da Espanha na Câmara Municipal. Porque sim, nós temos um papel social bastante importante, né? Se formos pensar nesses 75 anos de história, são milhares de pessoas, de alunos que foram educados por nós e que trazem consigo essa marca da educação agostiniana. Por isso que nós acreditamos nesse papel social, não apenas da formação e da educação da pessoa, como também em atitudes práticas que acontecem ao longo de todo o ano. No colégio nós temos um departamento que chamamos Departamento de Pastoral e Ação Social, que promove ao longo de todo o ano ações em benefício da comunidade. Então são toneladas de alimentos, por exemplo, que nós arrecadamos ao longo do ano. E muitas outras ações que são realizadas em prol de pessoas que passam por necessidade. Tem os grupos de alunos do ensino médio, por exemplo, frequentemente visitam e ajudam uma casa de acolhida na cidade. Já houve muitos outros projetos com asilo, etc., né? Para que isso também ajuda na formação desses nossos alunos, para eles se conscientizarem do papel social que possuem. Nós costumamos dizer que os nossos alunos, eles precisam se tornar cidadãos. Precisam se tornar cidadãos porque também precisam se comprometer com a nossa realidade. Ele não pode pensar apenas em si. Claro, precisa crescer, desenvolver, tornar-se a melhor pessoa, o mais próspero possível, né, dentro das suas qualidades, possibilidades, etc. Mas sempre também olhando para uma sociedade dentro da qual ele existe, ele faz parte. Então, o papel social, o papel cidadão do aluno, ele precisa passar por uma educação daquilo que se ensina na sala de aula e por uma prática solidária também que nós temos ao longo de todo o ano. Não é uma coisa isolada, uma campanha simples, isolada, mas ao longo de todo o ano o Departamento de Pastoral e Ação Social ajuda para com que os nossos educandos se conscientizem do seu papel social e da sua formação cidadã. Frei, levando em consideração a nossa atual situação, você acha que um dia nós vamos reduzir o abismo que existe entre a educação particular e a educação pública no país? O sonho de todo educador é esse. Esse é o sonho de todo educador. Eu acredito que uma das chaves para isso também são as novas formas de avaliação e de entrada nas universidades, né? Eu acho que não existe nenhum educador que sonhe em ter uma educação que seja ótima para uma classe e péssima para outra classe. Todos os educadores, eu acredito, eles sonham e têm esse desejo de fazer com que todas as pessoas tenham uma educação que seja adequada para que todos estejam mais equiparados possível, porque, infelizmente, ainda hoje se nota uma grande diferença entre o ensino privado e o ensino público. Não porque o ensino privado faça coisas grandiosas ou maravilhosas, mas porque o ensino público ainda precisa progredir muito. Precisa de muito investimento na educação pública, precisa ser tomada a sério a educação pública, a valorização dos professores, os investimentos nas escolas, que às vezes a gente visita alguma escola pública e está caindo aos pedaços. Né? As condições tem físicas, a boa vontade do professor, mas a estrutura não
Não, os professores, principalmente da rede pública, são verdadeiros heróis. Da rede privada também, porque suam muito e trabalham demais. Demais mesmo. Só que na rede pública, muitas vezes, eles têm que fazer milagres, né? Porque não tem a estrutura básica, mínima necessária, né? Então, o meu sonho como educador, e eu acredito que qualquer educador nesse país tem esse mesmo sonho de ver as duas educações dentro de um nível muito mais igual. Bacana. Frei, nosso papo já está indo para o final. Sim. Qual o livro, um livro que o senhor mais lê? A Bíblia? Eu, como batista, eu leio muito a Bíblia. O senhor lê a Bíblia diariamente também? Sim, eu leio diariamente, Qual o livro que o evangelho que o senhor mais gosta? Eu gosto mais do Evangelho de João. É o meu preferido também. Tá vendo? Então combinamos. Quando tem algum amigo que fala assim, olha, vamos... Por onde que eu começo a ler a Bíblia, né? Porque a gente também tem esse papel de levar a palavra para as pessoas, né? Exato. E essa questão, começa por João, né? João é um bom livro para começar. Não vai começar por Apocalipse, né? Não, a pessoa não vai entender nada. Ou Êxodo, Números, não dá, né? Não dá. Eu sempre faço essa mesma recomendação. Eu sempre falo, na verdade eu recomendo começar pela Carta de São João. Eu falo assim, começa pela primeira Carta de São João. Porque ela é mais próxima, tem esse espírito amoroso, algo de um sentimento que faz a pessoa perceber a proximidade de Deus, a sua importância diante de Deus. E a partir disso eu falo, olha, vai lá para João, depois continua nos Evangelhos, veja primeiro o Novo Testamento, que é algo mais próximo de nós, né? E depois você vai vendo as outras partes, né? Assim a gente se encontra dentro de uma realidade mais próxima, né? E da presença de Deus muito mais próximo de nós. Qual que é a importância de Deus nas vidas, nas vidas das pessoas e dos alunos? Isso é passado também? Sim. Porque sem Deus também é complicado, né? É complicado. Se a pessoa não tem Deus, não adianta estudar, não adianta nada, né? Não adianta. Qual o recado que o senhor deixa para a moçada? É um valor muito presente no nosso cotidiano. Todos os dias a primeira aula começa com uma oração. Isso em todas as turmas, do infantil ao ensino médio. O professor da primeira aula sempre começa parando com os alunos, tranquilizando, fazendo uma oração, fazendo a entrega do dia para Deus. Porque para nós não chega nem a ser uma questão de valor, mas de vida mesmo. De vida mesmo. De inegociável. Saber. Inegociável, exatamente. Essa é a palavra que você disse, é a que eu costumo trazer. Existem coisas que nós podemos negociar. Valores e fé não dá para negociar. Né? É parte da nossa vida. Legal. Frei Maciel, agradeço muito a presença do senhor aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima. Bate-papo que, olha, fazia tempo assim que a gente conversando. Eu tenho aqui o pessoal que fica na minha retaguarda, já avisou pra gente, olha, o tempo correu e realmente passou muito rápido. Agradeço demais a presença do senhor e foi um ensinamento, hein? Muito obrigado, eu agradeço. Foi um prazer estar aqui, né, receber o seu convite. E se eu puder, eu aproveito já também para convidar todas as pessoas que te seguem, né, seus espectadores, para que conheçam também o nosso colégio, façam uma visita, vão até lá, certamente serão muito bem recebidos. Tem algum horário, algum telefone, algum contato que eles possam, ou algum e-mail que eles têm que fazer antes ou não, para conhecer o colégio? Pode ligar na recepção, né, do colégio diretamente, é um número bem fácil de encontrar, porque na verdade agora eu não me recordo, né? Eu coloco aqui para vocês na tela, vou estar colocando aqui na tela para vocês, tá certo? Melhor, faço também um QR Code aqui, coloco para vocês aqui o QR Code do site do Colégio São José para vocês acompanharem. Frei, muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço, Rodrigo. Foi um prazer. Legal. E agradeço você que esteve aqui com a gente até agora, acompanhando aqui o podcast do Diário do Rodrigo Lima. Você pode rever essa entrevista depois no meu portal de notícias, o Diário do Rodrigo Lima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Porque você sabe, jornalismo é que tem lado. Um abraço, até a próxima, pessoal.